Boa tarde, povo de Deus. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Tudo muito firme por aí? Eu tô firme daqui. Ainda que hoje o horário é um pouco diferente do que nós estamos acostumados, mas eu também estou numa rotina bem diferente da minha rotina normal e a gente vai adaptando. Já estamos no livro de 1 Samuel, já vimos como que foi instaurada os reinados em Israel. Começamos com a história do profeta Samuel, como que foi aclamado pela população que Israel tivesse um rei. Então Deus escolhe Saul. E agora nós estamos caminhando durante esse reinado de Saul. Saul já tem filho, já tem um filho que luta com ele nas guerras, que é Jonatas. E o último acontecimento foi que Jonatas, por não saber que ele tinha estipulado um jejum, Jonatas é condenado à morte pelo próprio pai. Porém, o povo aclama e discorda de Saul, né, sobre matar Jonatas. Afinal, Jonatas derrota os filisteus e ele tem essa vitória, e o pessoal fala, não, como assim? Não vamos permitir que isso aconteça. E nós tivemos que encerrar um pouco diferente do que nós estamos acostumados, de cumprir os 14, porque a gente teve uma entrevista. E hoje nós vamos dar sequência no capítulo 15 de 1 Samuel, para continuar essa história do reinado de Saul. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, bendizemos o teu nome, te louvamos porque tu és Deus, tu és santo, tu tens sido misericordioso por nossas vidas. Esteja conosco nessa leitura, receba a nossa adoração. Precisamos que o Senhor esteja conosco, desvendando, Senhor, os nossos olhos, para que nós possamos entender as maravilhas da tua lei. Eu te agradeço por tudo e nos dê uma tarde abençoada. Amém? Então vamos lá, capítulo 15 de 1 Samuel. Então disse Samuel a Saul: envia-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel, e ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos. Capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 2. Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como lhe se pôs no caminho quando subia ao Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não perdoe. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram ao Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então, feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sul, até que está de frente do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio da espada. E ele poupou o rei. Saul e o povo perdoaram a Agag, e o melhor das ovelhas e das vacas, e a segunda sorte, e os cordeiros, e o melhor que havia, não quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruiu totalmente. Mas o combinado aqui, o ordenado por Deus, é que ele não deixasse vivo ninguém, mas ele desobedece, deixando vivo o rei. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: o Senhor fala com o profeta Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou de toda a noite e clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã.
E anunciou a Saul dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Então Samuel encontra com Saul e fala o seguinte: que balido, pois, de ovelhas é este dos meus ouvidos, e o mugito das vacas que ouço. Lembra que Deus tinha falado que não era para deixar desde o boi até as ovelhas, os camelos, os jumentos? Deus falou que era para matar tudo. Aí Saul diz: de Amaleque me trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas. Então ele fala assim: a gente pegou o que era de melhor. Afinal, são despojos de guerra, né? Então disse Samuel a Saul: espera-te, declarei ao Senhor, me disse essa noite. E ele disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos olhos, não fostes por cabeça da tribo de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. E por que não deu ouvido à voz do Senhor? Antes, voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então Saul diz a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo as ovelhas e a vaca, e o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Aí ele coloca a culpa no povo e fala: não, eu fui lá, destruí todo mundo, mas o povo é quem quis pegar os despojos de guerra, o gado e as ovelhas. Mas Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é o que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha o tamanho da consequência. Ele desobedece o Senhor, e o Senhor fala assim: por acaso é melhor obedecer ou sacrificar? E quer dizer, esse é até um ditado, digamos assim. Melhor obedecer que sacrificar. Por quê? A obediência ao Senhor, essa demonstração dele de obediência ao Senhor, tem muito mais valia do que pegar esses despojos, essas ovelhas, para ir lá. Mas a gente vai sacrificar o Senhor. Mas não é esse o intento de Deus. Deus quer a nossa obediência, nossa fidelidade. Então, ele fala como que é grave a rebeldia, como o pecado de feitiçaria. E aí, no versículo 32, Samuel é quem mata o rei. E ele diz assim: trazei-me aqui Agag, o rei dos amalequistas. E Agag veio e a ele animosamente, e disse a Agag: na verdade já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a sua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. O próprio profeta é quem mata o rei Agag. Então Samuel foi a Ramá, e Saul subiu à casa de Gibeá. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de que pusera Saul sobre rei. Por quê? Porque Saul não queria andar sobre a direção do Senhor. Ele queria andar conforme ele achava que devia. Afinal, agora ele era o rei. E agora o Senhor coloca Samuel para ungir um outro rei. E aqui começa a continuidade dessa dinastia de Israel, mas a partir de Davi. Ainda vai ter Saul na história. Ele ainda vai ser um adolescente, no entanto, até passa-se uns 20 anos para depois Davi ser coroado rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. E aí diz Samuel: como eu irei? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Então ele fala: você não vai chegar lá falando: olha, eu estou indo ali
ungir um novo rei, porque o Senhor te rejeitou. Diga que você está indo sacrificar e vai dar tudo certo. Aí ele vai até Belém, os anciãos perguntam: o que você veio fazer? Ele fala: não, eu vim sacrificar o Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele santificou a Jessé e os seus filhos e convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido, porque Eliabe era o mais velho, mais bonito. E aí vai vindo todos os irmãos de Jessé, ou todos os irmãos de Davi. E aí Samuel diz a Jessé: acabaram-se os jovens? E ele diz: não, ainda falta o menor, porque ele está apacentando a ovelha. Porque Jessé tinha pedido todos os filhos, mas Jessé não deu importância, pegou só os mais velhos ali. Davi estava lá para escanteio, cuidando das ovelhas no pasto. Então trouxeram Davi, que era ruivo, formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este mesmo. Então Samuel tomou vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Olha que lindo, o Espírito do Senhor esteve sobre Davi desde aquele dia. Então Saul começa a ser atormentado por um espírito maligno. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor e a seus servos que estão em sua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará a harpa com sua mão e te acharás melhor. Aí ele vai e pede para que eles busquem entre os jovens. E aí ele fala: eu sei que tem um filho de Jessé, o belemita, que toca harpa e é valente, animoso e homem de guerra. E sisudo em palavras de gentil presença, o Senhor é com ele. Então Saul envia a mensagem a Jessé, dizendo: envia-me Davi, seu filho, que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão com odre, vinho, cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, e Davi tomava a harpa e tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. O espírito mau se retirava dele. Então Davi usava a sua habilidade para aliviar a vida de Saul, o espírito de Saul. Então, que nós possamos usar as nossas habilidades, desenvolver nossas habilidades, nossos talentos para aliviar pessoas. Capítulo 17. Começa uma guerra entre os israelitas e os filisteus. Os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregavam-se em Socó, que está em Judá. Acamparam-se em Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel juntaram-se em campanha no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha com os filisteus. Então, é nessa batalha que surge o gigante. Lembra que nós sabemos que lá há terras que tem gigantes. E na turma dos filisteus, no exército dos filisteus, tem um gigante por nome de Golias, que ele tinha altura de 6 côvados e 1 palmo. Então ele tinha aqui cerca de 3 metros de altura. Então ele tinha na cabeça um capacete de bronze, ele vestia uma couraça de escamas e ele tinha um peso de 5.000 ciclos de bronze e trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, um escudo de bronze entre os seus ombros. A haste de sua lança era como o eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Então, só a lança dele pesava em torno de 7 quilos, gente. Parou e clamou às companhias:
e falava: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhi entre vós um homem e desça a mim. Então nós estamos vendo aqui um gigante desafiando injustamente um povo, né? E Saul era... Lembra que Saul era o mais alto deles? Por isso que ele foi escolhido rei, porque ele era bonito, era alto, imponente. No entanto, nem chega aos pés aqui do tamanho desse gigante. E aí ele vai e continua falando, né, que se ele vencer, então que eles teriam que servir ele teria que servir os filisteus. E ele desafia: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Então Saul e todos Israel se despentaram, sentiam muito medo. Nesse contexto, nessa hora, Jessé envia Davi para levar mantimentos para os irmãos dele que estão lá no campo de batalha. E aí, no campo de batalha, estão os 3 filhos mais velhos de Jessé, que é Eliabe, Abinadab e Samar. Então, Davi ia lá acalmar Saul, mas ele voltava para apacentar as ovelhas do seu pai. Então ele ficava nesse trâmite. Uma hora ele ficava lá cuidando de Saul, tocando harpa para Saul ficar em paz, e depois ele voltava na trilha sonora aqui, ó, a vaquinha. Tô na chácara, gente, tô na roça, né? A gente chama de roça aqui no Goiás. E aí, nesse tempo, Davi ficava, uma hora ele ficava cuidando de Saul, tocava harpa, e depois ele voltava para cuidar das ovelhas do pai dele. E é nesse tempo e desses 40 dias que eles estão lá no campo de batalhas, que Jessé pede para que Davi leve queixos de leite, leva chefe de 1000 e visitarás teus irmãos a ver se lhes vai bem e tomará o seu penhor. E estavam Saul e eles com todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Então Davi vai de manhã, deixa as ovelhas com guarda e parte para o vale do Carvalho, conforme seu pai Jessé determinou. E aí no versículo 23, o gigante está lá insultando os israelitas. Enquanto isso, ele fala assim, a Bíblia fala assim: estando ele ainda falando com eles, ele o gigante Golias, tá? Eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, filho de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E aí diziam: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que feriu, o rei enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai, Israel. E aqui é onde Davi vê a grande oportunidade da vida dele. Enquanto está todo mundo enxergando uma crise, enquanto está todo mundo com medo, Davi enxerga a grande oportunidade, porque ele pensa: poxa, agora é a oportunidade de tirar meu pai da vida dos impostos, de casar com uma princesa. Ele já conhecia Saul, vai saber que talvez ele conhecesse as princesas, não sei te dizer, mas ele vê a grande oportunidade. Ele não foca ali no desafio do gigante, ele foca na oportunidade, porque lembra que lá atrás a gente já viu que o Espírito do Senhor estava sobre Davi, então ele conseguia ter essa confiança que o Senhor estaria com ele. E ouvindo ele, e aí ele vai e fala: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o Deus dos exércitos, o exército do Deus vivo? E aí ele fala, e aí falam para ele: ali sim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Fala: meu, o que você está fazendo aí? O que você está perguntando alguma coisa? E ele diz: para que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Com quem que você deixou as ovelhas? O que você está fazendo aqui? Bem conheço a tua presunção e a sua maldade do seu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que eu te fiz agora? Porventura não há razão para isso?
E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Então ele torna a perguntar. Né? Ele viu que os irmãos dele, ele tem que superar aqui aquele desprezo do irmão, né? Já tinha superado o esquecimento do pai dele, a vez que Samuel foi lá para ungir ele. Agora está tendo que de superar a afronta do seu irmão. E Davi, então, eles levam a Saul e ele fala, olha, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, que o Senhor virá pelejar contra este filisteu. Fala assim, olha, não precisa vocês continuarem com medo por causa desse homem. Eu vou lá lutar contra esse filisteu. Aí então Saul fala, contra o filisteu não podes ir para pelejar com ele, pois você ainda é moço. E ele é homem de guerra desde a mocidade. Fala, qual que é a sua experiência, Davi? Você é jovem, não tem experiência nenhuma com guerra. Ele já é um homem de guerra há muito tempo. Aí Davi diz, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e via um leão e um urso, e tomavam ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feriu teu servo o leão como o urso, assim será o incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Então a confiança que Davi tinha, a experiência que ele tinha era, quando chegava o urso, eu matava o urso. Quando chegava o leão, matava o leão. Então esse aí que está afrontando o exército do filisteu vai ser a mesma coisa. O Senhor é quem vai cuidar. E então Saul fala o seguinte, vai-te embora e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu as Davi com suas vestes e pôs sobre o homem. Agora imagina, Saul era o cara mais alto do todo o povo. E aí ele veste as vestes dele em Davi, um pequeno adolescente. Então Davi surgiu, ele coloca as vestes, o capacete de bronze e vestiu com uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado. Então disse Davi, não posso andar com isso, pois nunca experimentei. Davi tirou tudo aquilo de si. Davi tirou toda aquela armadura. E ele toma o cajado na mão, escolheu 5 seixos do ribeiro e pôs lá ao alforte de pastor que trazia saber no surrão. E lançou mão da funda e foi se achegando ao filisteu. E o filisteu também veio e vinha chegando a Davi, o que levava o escudo, ia diante dele. Então, Davi pega 5 pedras. Lembra que nós já aprendemos que 5 é o número da graça? E interessante que Saul era da tribo de Benjamim. E a maior habilidade da tribo de Benjamim era a funda. Só que Davi tinha essa habilidade, porém, Davi é da tribo de Judá. Olha que interessante. Quando Deus quer usar, ele só quer saber se nós temos uma habilidade para oferecer a ele. Da Saul que deveria ter tido essa ideia e não teve. E olhando o filisteu, vendo Davi, desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Então, menino pequeno. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires contra mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e te darei a tua carne, as aves do céu e as bestas do campo. Davi, porém, disse, pois tu vens a mim com a espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti com o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então, Davi usa assim de toda a coragem para falar para ele, falou assim, olha, você vem afrontando e você está aí falando, me amaldiçoando aos seus deuses, mas eu vou contra você com o Deus dos exércitos. E ele ainda continua, diz, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e a ti tirarei a cabeça e o corpo do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Então, ele levanta-se, indo encontrar com Davi, e Davi se apressou e correu ao combate, e ao encontrar-se com o filisteu, meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra
que ele encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Esses dias eu vi um vídeo justamente disso. Um rapaz muito forte pega uma funda e ele derruba as coisas grandes e fortes. Então, ali era um experimento, eles mostrando que sim, é possível você derrubar algo grande com uma funda. Então, Davi vai, derruba o filisteu com essa pedrada, pega a própria espada dele, corta-lhe a cabeça de Golias e traz a Jerusalém, pôs as armas dele na sua tenda. E vendo, porém, Saul sair Davi e encontrar-se com os filisteus, disse a Abner, o chefe dos exércitos: de quem é esse filho de jovem, Abner? E ele disse: vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. E disse então: pergunta, pois, quem é esse jovem? E voltando Davi a ferir o filisteu, Abner tomou consigo e trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: quem és tu, jovem? E ele disse: sou Davi, filho do teu servo Jessé Belemita. Então é no meio dessa crise que Deus promove Davi. No entanto, ele foi promovido, ele vai ser promovido aqui, ele vai sim, ele vai deixar de ser pastor, não vai deixar, de ser pastor, mas ele é promovido ali ao reconhecimento, mas a vida dele não vai ser boa, gente, a vida dele continua sendo uma vida difícil. E aí começa a grande amizade de Jonatas, filho de Saul, com Davi. E sucedeu que, capítulo 18, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu lhe tornar-se para a casa de seu pai. Então, ele fica com Saul a partir daquele dia. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonas amava como a sua própria alma. E Jonas se despejou da capa que trazia sobre si e deu Davi, como também suas vestes, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava e conduzia com prudência. Saul o pôs sobre a gente de guerra, e era aceita aos olhos de todo o povo, e até que os olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, e as mulheres de toda a cidade de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando em danças como adufes, com alegria e com instrumentos de música. E aí elas cantavam, que Saul feria milhares, porém Davi feria dezenas de milhares. E Saul ficava indignado, afinal de contas ele era o rei. E ele diz, na verdade, o que aqui falta então? Só falta ele virar rei. Era isso que Davi questionava aqui no versículo 8. Então, a partir do versículo 9, Davi começa a suspeitar Saul começa a suspeitar que Davi realmente será o próximo rei. E aí no versículo 10 fala: aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. Davi tangia a harpa com sua mão, com ele dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou a lança, dizendo: encravei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Então, ele já estava ali, perturbado, achando que realmente o Senhor já não queria ele mais como rei, e quem seria o próximo rei seria Davi. E aí ele fica ali tentando, perturbado da vida, tentando matar Davi. E aí, no versículo a partir do 17, ele torna a armar uma cilada para matar Davi, porque ele começa a ter essa porta. Mas a Mical, que amava, era uma das filhas de Saul, amava a Davi, e ela acaba se casando com ele, ela percebe que o pai dela está armando para Davi e fala para Davi que ele fuja. E aí, o que acontece? Davi, para ele falar assim, então, para você casar com ela, para casar com a Mical, eu não preciso de dote. Ele sabia, ele quer dote, mas eu sabia que Davi não tinha dote para entregar. Aí ele fala assim, então você vai e traz 100 prepúcios de filisteus para mim. E aí Davi vai, só que Davi não traz 100. Davi trouxe
200 prepúcios. E aí ele entrega tudo para o rei. Então, Saul não tem como dar sua filha para ele como esposa. E aqui no versículo 29 fala assim: então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi, porque ele viu o quanto que de filisteus que ele derrotou ali, e ele matou, tirou os prepúcios e levou. Então Jonatas, que era amigo de Davi, acalma o ciúme de Saul. E Jonatas fala assim: Davi, meu pai Saul procura te matar, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica num lugar oculto e esconde. E aí, no versículo, coloca assim no versículo 5, porque pôs a sua alma na mão e feriu os filisteus, e o Senhor fez um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo vistes e te alegraste, pelo que, pois, pecarias contra o sangue inocente, matando Davi em sua causa. E Saul deu ouvido à voz de Jonatas e jurou a Saul: vive o Senhor que não morrerá. Então ele fala: pai, se o cara tá te ajudando e você tá querendo matar ele, e aí Saul fala: tá bom, juro que eu não vou matar ele. E aí, mas Saul não desiste. Mical aqui, ó, no versículo 12, ela ajuda Davi a descer por uma janela e ele fugiu e escapou. E Mical tomou uma estátua, se deitou na cama e cobriu com a pele de cabra e cobriu com a coberta. E Saul mandou, olha aqui, aí ela fala assim, ó: e mandando Saul mensageiros que trouxesse a Davi, ela diz: ele está doente. Então Saul mandou os mensageiros que visitassem lá a tenda, né? E aí eles falam: traz mesmo na cama, porque é para que eu mate. E vindo, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua e a pele de cabra. Ele fala: não quer saber, traz ele com cama e tudo. Então, eles vai e descobrem que é uma estátua. Então Saul diz a Mical: por que você me enganou, deixando escapar meu inimigo? E Mical diz: porque ele me disse: deixa-me ir, porque eu hei de te matar. Ela fala: ele me ameaçou. Então Davi fugiu e escapou, e veio Samuel a Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizeram, e foram ele e Samuel ficar em Naiote. E o anunciaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram a congregação dos profetas profetizando onde estava Samuel, pelo que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Olha Deus mostrando seus mistérios aqui. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande, onde estava seco, perguntando isso: onde está Samuel e Davi? Disseram: eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote em Ramá. E ele também despiu as suas vestes, e ele também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que diz: está também Saul entre os profetas. Capítulo 20. Fugiu Davi de Naiote e veio a Jonatas e disse: o que eu fiz? Qual que é o meu crime? Qual que é o meu pecado diante do seu pai, que fica procurando para me matar? E ele diz: não seja, você não morrerá. Eis que meu pai não vai fazer coisa alguma, nem grande nem pequena, nem seu primeiro, sem me dar parte, porque, pois, meu pai te encobriria este negócio. Não é assim. Ele fala: não, meu pai me prometeu que não vai matar você. E aí, Jonatas faz um pacto com Davi. E Jonatas diz a Davi: vem e ensaiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas: o Senhor Deus de Israel seja por testemunha, sondando eu a meu pai amanhã, a estas horas, ou depois de amanhã, eis que houver coisa favorável para Davi, e eu não enviar a ti, e não fizer saber, o Senhor faça assim com Jonatas, outro tanto, mas se aprove o meu pai fazer-te mal, também o te farei. Então ele está falando assim: eu vou manter contato com você, mas eu vou te avisar se vai dar tudo certo. Oi, Akemi. E se porventura, se eu não fizer, você vai usar de beneficência com o Senhor, para que não morra. Então tampouco cortarás da minha casa a tua
sua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Então Jonatas faz uma aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. E disse Jonatas: amanhã é lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. Então ele esconde Davi no campo, ele ajuda Davi a se esconder do rei, e eles fazem esse pacto de Davi proteger ele e sua casa para todo sempre. Jonatas tinha essa consciência de que Davi seria o próximo rei, apesar que na lógica quem deveria ser o rei era Jonatas, porque ele era o filho de Saul, mas ele entendia que o Senhor já tinha escolhido ele. E Jonatas gostava dele, né? A Bíblia fala que ele amava ele como a própria alma. E aí no versículo 25 fala assim, 24. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a lua nova, assentou-se o rei para comer pão. E assentando-se o rei no seu assento, como outras vezes no lugar junto à parede, Jonatas se levantou e assentou-se Abner ao lado de Saul, e o lugar de Davi ficou vazio. Davi já era da família, né, gente? Porém, naquele dia Saul não disse nada, porque dizia: aconteceu alguma coisa pela qual não está limpo, certamente não está limpo. Lembro que eles tinham que ficar afastados, se matou alguém e tal, aquelas normas. Sucedeu também que no outro dia, no segundo dia de lua nova, Davi também não apareceu. E aí Jonatas diz: Davi me pediu encarecidamente que eu deixasse ir a Belém, dizendo: peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade. Eu e meu irmão mesmo me mandou ir. Se por agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que me deixe partir, para que veja meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Essa é a desculpa que Jonatas dá, porque lembra que Davi não era da mesma tribo que eles. Ele fala assim: meus irmãos da tribo de Judá estão indo lá fazer um sacrifício, então eu quero ir também. Então a ira de Saul se acendeu contra Jonatas e disse: filho da perversa em rebeldia, não sei eu quem tens elegido o filho de Jessé para vergonha tua, ou será para nudez da tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé vier sobre essa terra, nem tu serás firme, e nem o teu reino, pelo que envia trazer-nos nessa hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas: porque há de ele morrer? O que ele tem feito? Então Saul atirou-lhe uma lança para ferir. Assim Jonatas entendeu que seu pai já tinha determinado matar Davi. Então aqui ele entende, falando: poxa, não tem mais nada que eu faça. Meu pai realmente está disposto a matar Davi. Aí Jonatas vai ao campo, do jeito que ele tinha se ajustado lá com Davi. E aí disse ao moço dele, ao secretário lá do Jonatas: corre a buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço, e ele atirou uma flecha que fez passar além dele. Chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha atirado, gritou Jonatas atrás do moço e disse: não está porventura a flecha mais para lá do que de ti? E tornou Jonatas a gritar atrás do moço: apressa e avia-te, não te demores. E o moço de Jonatas apanhou as flechas e veio ao seu senhor. E o moço não entendeu nada, só Jonatas e Davi que entendia, porque Davi estava ali e ele entendia o esquema, né? Eles já tinham se ajustado a esse código. Então, ele se encontra ali, Davi chora muito, e Jonatas também, e disse Jonatas a Davi: vai em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja perpetualmente entre mim e ti, e entre a minha semente e a tua. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Então eles se despedem ali como amigos, se prometem cuidar um dos filhos dos outros, e Davi vai embora. Agora eles têm certeza que Saul está decidido a matar Davi. Então Davi veio a Nobe, o sacerdote de Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse: por que vem só e ninguém vem contigo? E Davi disse: o rei que me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba deste negócio pelo qual te enviei e o qual te ordenei. 4
quanto aos jovens, apontar-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, te tens à mão, dai-me 5 pães na minha mão, ou os que achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, e o que menos os jovens se abstiverem das mulheres. Lembra do pão que ficava lá na mesa do tabernáculo? Era um pão sagrado, não podia comer. Mas aqui era mais importante a sobrevivência de Davi do que os protocolos ali sagrados dos sacerdotes. E respondeu Davi ao sacerdote: sim, em boa fé as mulheres nos vedaram desde ontem e anteontem. Quando eu saí, o corpo dos jovens também era santo. Em alguma maneira é pão comum, quanto mais os que hoje te santificará outro corpo. Então o sacerdote lhe deu pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que ele tirara diante do Senhor, para pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, o edomita, e o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste do vale de Carvalho, eis que ela está aqui, envolta num pano, detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante, mas dá-me. Aqui era a espada do gigante que ele matou. E Davi estava sem arma, desarmado. Então Davi levanta-se e fugiu daquele dia e de diante de Saul, e veio a Aquis, rei de Gate. Porém, os criados de Aquis disseram: não é este Davi o rei da terra? Não se cantava desde as danças, dizendo: Saul feriu os milhares, porém Davi 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, porque ele foi reconhecido ali, né? E ele ficou com medo. E aí ele finge de doido. E fez-se como doido pelas mãos e esgratava as portas do portal e deixava correr saliva pela barba. E aí o rei fala: eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxeram a mim? Aí falta a mim doidos para que trouxeste esses que fizestes doidices diante de mim? Há de estar entre a minha casa? Então, para ele não lutar, para ele não temer, ele finge de doido, porque ele está em terras de outros reis. Então, Davi vai se esconder e ele vai para uma caverna conhecida como a caverna de Adulão. Então, Davi se retirou dali e se escapou da caverna de Adulão para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele o homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e era como eles 400 homens. Esses 400 pessoas endividadas, pessoas que estavam desgostosas da vida, serão, a partir de agora, os valentes, são conhecidos como os 400 valentes de Davi. Então, ele está com a espada agora de Golias, ele lembra, né? É o testemunho de vida dele. Ele se esconde nessa caverna, mas esse símbolo de vitória dá para ele esperança, né? E ele se junta com esses 400 homens. E ali ele começa um pequeno exército. E foi-se dali a Mispa dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas: deixa eu estar entre meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer em mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá, e tinha na mão sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Davi a todos os seus criados:
Ouve, peço-vos, filhos de Benjamim, dai-vos também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinha, e far-vos-á todos os chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém há de que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há de que se doa de mim e me participe, pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo para que armasse ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul: ao filho de Jessé vir Avinobe e Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele o Senhor e lhe deu mantimento e lhe deu também a espada de Golias. Aí que ele está contando, né, o que aconteceu lá. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Atitude, toda a casa de seu pai, e o sacerdote que estava a Nob, e todos vieram ao rei. E aí, gente, acontece que Saul mata todos eles. E então, que é no versículo 18, diz: então disse o rei a Doeg: vira tu e arremete contra o sacerdote. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam de éfode de linho. Eles contam que Davi esteve lá e que o profeta falou: olha, que eu só tenho esses pães da propiciação, eu tenho aqui a espada de Golias. E Saul acaba matando eles, porque ele falava assim: como que eles protegeram Davi e não a mim? Então, ele faz esse massacre na casa sacerdotal. Abiatar, um dos sacerdotes, escapa e vai ter com Davi. Um desses sacerdotes da cidade escapa e vai falar com Davi. Escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, e fugiu atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali em Doeg, o edomita, não deixaria de o anunciar a Saul. Eu dei ocasião com todas as almas da casa de seu pai. Davi se sente culpado, porque ele sabe que quem contou foi aquele sacerdote da turma de Saul, lembra que eu falei que estava lá? E aí ele fala: então fica comigo e não temas, porque quem te procurar, a minha morte também procurar a tua, mas estarás a salvo comigo. Então Davi ali se compromete a proteger o sacerdote ali da cidade, que só resta ele, né? Então foi anunciado a Davi, dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras, que é um lugar. E constou Davi o Senhor, dizendo: irei eu, ferirei os filisteus? E o Senhor disse a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Então Davi vai lá e destrói e livra os moradores de Keila. E foi anunciado a Saul que Davi tinha ido, e Davi diz: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas de ferrolho. Então Saul manda chamar todo o povo para peleja, para que descesse aquele para cercar Davi e seus homens. Então Saul agora acha que tem uma oportunidade para ir lá destruir Davi. Ele fala: essa cidade é fechada, eu vou conseguir destruir. E disse Davi: ó Senhor Deus, Davi falando com o Senhor, de certo o Senhor tem ouvido que Saul procura vir contra Keila para destruir as cidades por causa de mim. Entregar-me a um cidadão de Keila na sua mão? Descerá Saul como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faz-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. E disse mais Davi: entregar-me os cidadãos de Keila a mim e os meus homens na mão de Saul? E disse o Senhor: entregariam. Então, tipo assim, eles têm coragem de te trair, sim, Davi. Então Davi se levanta com os homens, uns 600, e saíram de Keila e foram aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou a sair contra ele. Então ele falou assim: Senhor, se eu permitiria que ele vai vir mesmo, Deus vai.
E esse povo vai me entregar? Vai se entregar sim. Então ele resolve fugir. E aí Saul persegue Davi. E Davi permanece no deserto, nos lugares fortes, e ficou no monte do deserto de Zif. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul sair à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Então, mesmo aqui em meio a essas lutas, Deus dá força para Davi vencer guerras, né? De um lado ele fugia e do outro Deus ia dando vitória. Então ele vivia assim, de luta em luta, de glória em glória, fugindo, e ao mesmo tempo que ele fugia, Deus dava vitória para ele. Isso foi acontecendo. Então, numa dessas coisas, Davi perseguindo Saul, Saul voltava de uma perseguição dos filisteus e anunciaram dizendo: eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos entre todos Israel e foi em busca de Davi. Então os homens de Davi disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo em suas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi mansamente e cortou a orla do manto de Saul. Então, nessa perseguição aqui, Saul entra numa caverna para fazer o número 2, e Davi consegue ir lá, corta um pedaço da veste, mas não mata Saul. Porque ele sabe que Saul também foi um escolhido. Ele entende que enquanto não for a hora dele assumir, ele não vai fazer isso por conta própria. Ele jamais vai tocar no ungido do Senhor. E aí ele fala assim, para os homens dele: o Senhor me guarda de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. E com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhe permitiu que se levantasse contra Saul. Então fica todo mundo muito indignado, fala assim: o cara tá te perseguindo há tempos e você ainda tá com dozinha aí. E ele fala: não, mas ele é ungido do Senhor também, eu não vou lutar contra ele. E aí Saul ouve a voz de Davi, reconhece, e aí Saul percebe o que aconteceu e ele chorou em alta voz e disse a Davi: mais justo és do que eu, porque tu me recompensaste com bem o que eu te recompensei com mal. Afinal de contas, Davi já ganhou tantas batalhas para ele, e ele que perseguindo Davi. E ele fala: poxa, agora esse cara teve toda a oportunidade de me matar e não teve coragem. E aí ele diz: portanto, agora jura-me pelo meu Senhor que não desarraigarás a minha semente depois de mim, nem desfarás o seu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa, porém Davi e os seus homens subiram para o lugar forte. Então, será que Saul está dando uma trégua aqui? Vamos continuar para a gente ver onde essa história vai dar. Então, a morte de Samuel e a retirada de Davi para o deserto de Parã. E faleceu Samuel com todos os filhos de Israel, e se ajuntaram a prantear, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem, Maom, que tinha suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Carmelo é um monte. E era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa. Então, ela era uma mulher conhecedora, inteligente e bonita. Porém, o homem era duro e maligno nas suas obras. Ele era da casa de Caleb. Lembram de Caleb, né? A tribo lá e tal. E ouviu Davi no deserto de Nabal que Nabal tosqueava as ovelhas, e enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntar-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e tu e tua casa tenha paz, e tudo que tem tenha paz. Porque Davi, naquela época, ele protegia os pastores. Ele estava naquela região, eram regiões perigosas, e Davi protegia eles de serem atacados, do povo roubar os rebanhos. E ele fazia isso também para os rebanhos de Nabal. E aí ele vai e pede para que Nabal dê comida para eles. E só que Nabal se nega. Ele fala: eu não vou dar pão e água, para que eu vou dar alguma coisa? Eu não devo nada para esse cara.
E aí Davi fica revoltado e fala, então eu vou destruir toda essa terra, porque afinal de contas ele só está tendo porque a gente está conseguindo proteger ele. No entanto, Abigail fica sabendo por um dos seus servos e ela apressa e toma 200 pães e 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo, 100 cachos de uva passas e 200 passas de figos passados, e pôs sobre os jumentos. E disse aos seus jovens, ide adiante de mim, e eis que seguirei de perto. Isso, porém, não declarou ao seu marido Nabal. Então ela faz tudo isso escondido e pede para os empregados dela ir na frente para entregar para Davi. E aí disse Davi, na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto tem no deserto, e nada lhe faltou, tudo quanto ele tem, ele me pagou mal por bem. Assim faça aos seus inimigos. E Davi e o outro tanto, se eu deixar até amanhã tudo que tem mesmo, até o menino. Então, vendo Abigail, Davi apressou-se e desceu do jumento e prostou sobre o seu rosto diante de Davi, inclinou a terra e lançou seus pés e disse, Senhor meu, minhas sejam transgressões, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Então, ela está aqui usando um papel de intercessora, né? Intercedendo para que Davi não mate toda a sua casa. E aí ela vai e fala, meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão do seu coração, porque tal é ele, tal é o seu nome, Nabal é o seu nome, a loucura está com ele. Fala, olha, ele é si mesmo e tal, mas perdoa a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu senhor, porque o meu senhor guerreia e as guerras do Senhor, e não tem achado mal em ti por todos os teus dias. Aí Davi diz a Abigail, bendito seja o Senhor de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o teu conselho e bendito tu que hoje me estorvastes de vir com sangue e de que a minha mão me salvasse. Sobe em paz a tua casa e vês aqui o que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Então ele aceita o pedido dela, ele reconhece. E ela se levanta, inclinou o rosto em terra e diz, eis aqui a tua serva, que servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. E Abigail apressou e se levantou, montou no jumento com as 5 moças que seguiam as suas pisadas, e ela seguiu os mensageiros de Davi, e foi sua mulher. Também, porque Nabal morre, tá, gente? Nabal tem um mal súbito, o Senhor, quer ver, ó? No 37 do capítulo 25, ele fala, sucedeu que pelaquela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho da sua mulher, e deu a entender aquelas palavras, e amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Então, 10 dias depois dela ter ido lá, Nabal morre, e Davi, que não era bobo nem nada, vai lá e toma Abigail por esposa. E nessa época ele já tinha Ainoã, que era lá de Jezreel, e ambas ele dá Mical para outra esposa. Então, Davi torna a poupar a vida de Saul, né? Ele poupa a vida de Saul mais uma vez no capítulo 26. E Saul fala assim, bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás, também prevalecerás. Então Davi se foi pelo caminho e Saul voltou para o lugar. Então ele acaba tendo outra oportunidade de matar Davi, Davi tem outra oportunidade de matar Saul, mas ele não mata. E no 27, Davi vai ter outra vez com o rei Aquis, que é aquele rei de Gag, onde ele se fingiu de doido. E acontece o seguinte, ó, Davi ficou em Aquis, em Gate, e os seus homens, cada qual um das suas casas. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã e Abigail. E sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em buscar. E disse Davi a Aquis, se eu tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um lugar numa das cidades de terra para que ali habites. Então, ele começa a viver na terra desse outro rei. E aí, Saul vai consultar uma pitonisa, uma adivinha, essas coisas, sabe? E aí, quando
ele quer falar com essa mulher. Olha o que acontece. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus exércitos para a peleja de fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe de certo que comigo sairás do arraial, tu e os teus homens. Fala assim, você sabe que você vai lutar ao meu lado, né? Imagina a situação de Davi, ter que lutar contra o próprio povo. E Samuel já era morto. Lembra que Samuel morreu? E o povo já tinha chorado e tal. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por Urim, nem pelos profetas. Então disse Saul aos seus criados: busca-me uma mulher que tem um espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte. E os seus criados disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Então ele vai lá para tentar falar com o espírito de Samuel, algo assim, sabe? E aí Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada em fogo, e as suas mulheres, seus filhos eram levados cativos. Então Davi e o povo se achavam com ele, alçaram voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Então eles saem de guerra. Quando eles chegam naquela cidade onde eles moravam, o povo tinha ido lá, cataram as mulheres, destruiu tudo, pegaram as mulheres deles, e eles choraram até se acabar. E depois Davi fala assim: Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Todavia Davi se esforçou ao Senhor seu Deus. Então, ainda que tivesse aquele caos, Davi procura o Senhor. Ainda que o povo estivesse culpando ele, ele vai atrás do Senhor para ajudar a fazer com que ele resolvesse. Aí então Davi vai a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque. Lembra do Abiatar que ele falou: fica comigo que eu vou te proteger? Esse mesmo rapaz. E Abiatar trouxe até o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu essa tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo alcançará e tu libertarás. Partiu, pois, Davi e os 600 homens com ele que se achavam, e ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram para trás por não poderem, de cansados que estavam. Então, desses 600, 200 ficaram, mas aqueles 400 falaram: a gente vai tomar nossas famílias de volta. E eles vão. E eles na estrada encontram um egípcio, e ele fala: tá, e de quem é você? Ele fala: eu sou um servo de um amalequita, meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Ele era do exército inimigo, eles deixaram ele para trás para morrer porque ele estava atrapalhando. E aí ele fala: poderia você, descendo, guiar-me a essa tropa? Ele diz: por Deus, me jura que não matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e descendo te guiarei. Aí esse cara que está lá adoecido, deixado para morrer, ele guia Davi e seus homens com a promessa de que eles não matassem ele, e ele leva até o exército inimigo. E aí o que acontece? E feriu Davi desde o crepúsculo até a tarde daquele dia, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas mulheres, e livrou Davi. E ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e filhas também, desde o despojo, até tudo quanto se tinha tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tornou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram diante do outro gado, e dizia: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que de cansados estavam, não puderam seguir a viagem, e deixaram ficar no ribeiro de Bessó. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo com que ele vinha. E chegando-se Davi ao povo, o saudou em paz. Então Davi vai lá, consegue perseguir esses amalequitas, né, que foram lá, saquear a cidade, levar a mulher e os filhos de todos eles, e ele recupera sem nenhum dano, sem nenhuma perda, né? E Davi estabelece a lei da divisão da presa. Então todos os maus e filhos de Belial, entre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um a sua mulher e os seus filhos e se vá.
Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos. Com os que nos deu o Senhor e nos guardou e entregou a tropa com que contra nós vinha em nossas mãos, em que tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. Então, os que foram lutar, falou: olha, vocês não quiserem esses 200 que ficaram, só vocês não quiserem ir lá lutar, nós fomos lutando, pegando tudo de volta, a gente não vai dar despojo para vocês, vamos entregar só as suas mulheres e seus filhos. Mas Davi fala não, porque Davi tinha ciência que quem ajudava ele a vencer essas batalhas era o próprio Senhor. Então Davi fala, não, nós vamos repartir igual. E chegando Davi a Ziclague, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor, e aos de Betel, e aos de Ramote do Sul, e aos de Jatir, e os de Aroer, e aos de Sifmode, e aos de Estemoa, e aos de Racal, e aos que estavam na cidade de Jeramelitas, e nas cidades dos queneus, e ao de Orma, e os de Borazã, e aos de Altace, e aos de Hebron, e todos os lugares em que andara Davi, ele e seus homens. Então ele vai, reparte os despojos para todas essas cidades. Ele dá também dos despojos aos que não foram. Ele é um homem muito íntegro aqui, pelo que a gente vê na história de Davi. Então, nós encerramos aqui o capítulo 30 hoje, de 1 Samuel, vendo o desenrolar dessas histórias, vendo como que está sendo esse reinado de Saul, como que ele vai se findar, como que Davi vai tomar posse como rei, todos o desenrolar. Nós vimos aqui que ele ele ainda não é rei, ele vive sendo perseguido, mas ele também vive nesse contraste de luta às guerras, e está sempre ajudando ali Israel, mas também está sempre em vigilância e tendo esse cuidado de pedir socorro, de conviver em lugares que ele não deveria estar, mas é uma forma de sobreviver a essa perseguição de Saul. Pois Saul já tem ciência que ele foi rejeitado por Deus, ele já tem ciência que Davi é ungido do Senhor, que será o próximo rei, e ele está vendo isso cada dia ficar mais perto. Então nós vamos continuar acompanhando essa dinastia de Israel. Amanhã a gente vai fazer no horário certo, tá? Das 5h59, é porque eu estou bem fora da minha rotina, mas vai dar tudo certo, e amanhã nós continuamos no capítulo 31. Agradeço a cada um que aqui está conosco. Para você que não vê ao vivo, vê depois. Qualquer dúvida, só chamar ali no privado e a gente ajuda, tá bom? Fica firme aí, que eu vou ficar firme daqui. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.